Hoje a gente vai falar, hoje o Ayrton vai ensinar a gente aqui sobre a parábola dos talentos, né? A gente vai tentar. Acho que tem tanta coisa que a gente no estudo acaba percebendo essas nuances da parábola. Como sempre, acho que todos os ensinamentos do mestre são extremamente profundos, mas essa é uma parábola que fala sobre o reino dos céus, né? O reino dos céus é como. E são várias parábolas que ele conta, que ele fala, que ele nos conta sobre esse reino. E então a gente vai ter essa conversa aqui sobre a parábola dos talentos, né? Ela, para mim, ela sempre foi assim muito, eu diria assim, um pouco estranha, porque a gente vai contar aqui. Eu vou só resumir a história, talvez, não sei se vocês preferem que se leia, mas a história basicamente é um senhor que ia sair, né, para longe, e ele chamou 3 servos. Para um ele entregou 5 talentos, para outro ele entregou 2, para outro ele entregou 1, a cada um segundo a sua capacidade, né? E ele se ausentou, foi embora, foi para uma viagem bem longa. E quando ele partiu, depois de muito tempo ele retornou, os seus servos voltam, né, para o acerto de contas ali, e o que recebeu 5 talentos volta com o dobro, volta com 10. E o senhor fica muito feliz, diz ali que trabalhou muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Então entra no gozo do teu senhor. Chega o segundo servo com 2 talentos, também. Ele tinha dobrado, volta com 4, né? Ele é também considerado bom e fiel, entre ali para o gozo. E o último que chega, ele tinha recebido 1 talento, e ele fala assim: olha, eu fiquei com medo de perder esse talento, e eu sei que eu sei que o senhor é um senhor muito duro, e que ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalhaste. Aí ele, com medo, eu escondi, enterrei esse talento e está aqui, trouxe ele aqui de volta para você. Então o senhor considera esse último servo mau, né? Ele diz assim: servo mau e negligente. Então, se você sabe que eu sou tão dura assim, você devia ter entregado para os banqueiros, pelo menos você me devolvia com juros. E tira esse talento desse servo e entrega para aquele que tinha 10. E expulsa esse servo, né? Então, essa é basicamente a história da parábola. Oi, Nina, teve uma travadinha aqui. Você está me ouvindo? Deu uma travadinha aqui no finalzinho. No finalzinho, que você estava explicando que o servo era mau, o único que não utilizou o talento, escondeu. E aí ficou bem nessa parte, travou. Escondeu, enterrou com medo. Então o senhor o chama de mau e negligente, né? Considera como mau e negligente, dizendo que devia pelo menos deixar com os banqueiros, que pelo menos ele recebia os juros, né? Então ele tira esse talento desse servo, entrega para aquele que tinha 10, e no final diz assim: porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem se-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil às trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Essa é a parábola
mais ou menos assim a história. Não li o texto, mas esse é o resuminho da história. E sempre me tocou muito, assim, porque o final dela, né, que ele tira, e levou muito tempo para mim entender essa parábola, e acho que cada vez que a gente entra nesse estudo, a gente aprende um pouquinho mais. Então, vou passar aí a palavra para vocês darem continuidade aí, ou dar início, né, à nossa conversa. Boa noite a todos. A Lina falando de quando que ela demorou para entender, né? Eu acho que todos nós, quando tomamos contato com essa parábola, a gente acha meio estranho, né? Porque Jesus, que é todo misericórdia e que veio nos apresentar um Deus, que é um Deus da justiça e da misericórdia, quando conclui que aquele que não usou o talento, ele vai ser punido, né? E aquele que tem pouco vai ser tirado até o pouco que tem, né? Aí você fica assustado, né? Mas eu tive talvez o privilégio de ter nascido em berço espírita. E essa é uma passagem que Kardec aborda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, 16, e 14 ou 16, eu posso pegar certinho para a gente aqui. Mas como ela se sentia estranha, eu me lembro de criança fazendo o Evangelho no lar em casa, e a gente sempre fez o Evangelho no lar, sempre fez com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E meu pai sempre teve esse dom também de professor. E então eu lembro de eu estranhar essa passagem, mas eu também lembro do meu pai explicando essa passagem de uma maneira muito interessante, porque num primeiro momento a gente olha o talento e pensa que porque talento é o nome do dinheiro, né? É o dólar. Mas é interessante porque, óbvio, quando coloca a tradução talento, não é à toa, é porque cada um de nós tem um talento, né? Então, e eu me lembro muito do meu pai explicando essa passagem, porque também ficava, aquele que tem muito vai ganhar mais, e aquele que não tem nada vai ser tirado. Mas primeiro a gente tem que visualizar o que você tinha, o que essa pessoa tinha antes de começar a história. Nada. Já não tinha nada. E foi dado-lhe talentos de graça. Por alguma razão, esse senhor escolheu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, né? E claro que esse senhor representa Deus, nos dando determinados talentos. E os talentos a gente pode adquirir de acordo com as experiências que a gente vai acumulando, mas a história deixa claro que existem vários talentos que nós ganhamos como graça de Deus para nos auxiliar no processo evolutivo. Então, e é isso que é interessante. Muita gente fica assim, poxa, fulano é muito rico, né? O talento de ser rico. Então, tudo de negócio que ele faz dá certo. Olha só, queria estar no lugar dele. Será? Primeiro, será que ele fez por merecer aquele talento ou ele ganhou para poder cumprir a prova dele? Então, muitas vezes, a gente tem talentos que a gente não merecia. Já é a misericórdia divina nos dar aquele talento para que a gente possa desenvolver e quitar equívocos do passado. Esse é o primeiro ponto. Às vezes, nós recebemos talentos dos quais a gente merecia. Então, nem sei, por exemplo, até um exemplo que eu já falei com o Ronaldo brincando, né? Eu era sócio numa outra encarnação do Ronaldo, e aí eu passei a perna no Ronaldo, né? Qualquer um dos dois. Eu sei. Explicando sobre a misericórdia divina. Aí
passei a perna, por conta disso, o Ronaldo sofreu muito, acabou perecendo, qualquer coisa assim, por conta dessa situação. É um exemplo fictício, né? Numa outra encarnação, então, a gente tem que vir sócio de novo e o Ronaldo passar a perna em mim. Não, isso não é misericórdia, isso não é lei divina, isso é lei de talião. Não é isso que acontece, né? Então, qual que é o processo, às vezes, educativo que a espiritualidade nos mostra com os livros que o espiritismo nos traz, né? Então, muitas vezes eu venho com uma habilidade para um negócio, talvez com um talento que eu já tinha, ou um talento que me é concedido para eu quitar esse equívoco, esse débito com o Ronaldo, e aí eu vou lá, sou muito bem sucedido no negócio e tal, não sei o que lá, no meio do caminho acontece uma fatalidade, uma enchente, um pega-fogo na minha fábrica. Então, a lei divina não quer dizer que o Ronaldo tem que me lesar, eu tenho que entender o quanto dói perder. Essa é a educação. Então, uma situação qualquer, pega fogo na fábrica, então eu perco tudo. E aí eu percebo, naquele processo educativo, de o quanto é difícil perder, o quanto é difícil tirar do próximo, quanto dói ser tirado. Então eu aprendi. Ele falou, olha, nunca mais eu quero. Mas isso é o primeiro passo, né? Eu me arrependi, eu passei pela prova, e agora eu passei pela expiação, e agora eu vou ter que provar, no sentido de retribuir aquela situação. Aí eu trabalho de novo, vou, conquisto novamente e tal, não sei o quê. Talento que Deus me deu. E aí, quando eu reconstruo todo o meu patrimônio, o Ronaldo vem como meu filho, ele nasce e eu morro. E aí todo mundo vira para o Ronaldo e fala, esse cara é sortudo, não é mesmo? Ó, o pai trabalhou tudo e deu tudo de graça para ele. Será? Então, esse é o processo reencarnatório. Então, existem talentos, esse é um exemplo, que nos são dados com o objetivo de retribuir. Nem sempre, não merecia, eventualmente, ficar rico de novo, mas Deus me dá essa oportunidade, esse talento de ter essa habilidade com o negócio para que eu possa, no final das contas, retribuir aquilo que eu retirei do Ronaldo. Então, isso é um exemplo, é fictício para a gente poder entender com essa história. Então, e a parábola deixa claro que o Senhor deu esses talentos para aquelas pessoas. E aí, mas depois que eu entendi que esse talento são habilidades das quais a gente recebe, né, e se desenvolve no sentido de que a gente possa cumprir o nosso processo reencarnatório, vamos chamar, entre aspas, a nossa missão, né, porque todos nós somos missionários em grande ou pequena escala, né? Então, a nossa missão é resgate, ou nossa missão é resgate com o filho, nossa missão é resgate com... Enfim, pronto. Então, e a gente, então, para cumprir esse processo reencarnatório, somos dotados de talentos. Coisas que são inatas na gente, parece, né? Por exemplo, falar. Falar, para mim, é quase que inato. Né? Jogar futebol, por exemplo, é péssimo. Se eu dependesse de jogar futebol, eu ia passar fome. Então, é uma habilidade que isso quer dizer que eu nunca fui um jogador de futebol em outra encarnação? Não sei, mas essa habilidade eu não vim. Dançar, então, cantar, mesma coisa. Então, são habilidades que a gente tem, que são, sei lá, disjuntores que são ativados ou não, porque eventualmente eu posso ter adquirido essa habilidade numa outra encarnação, musical, por exemplo, eu não tenho nenhuma, e que nessa veio desligado. Porque eu não preciso cumprir a minha missão a reencarnatória com música ou com dom para música, sei lá, pode ser que eu nunca tenha também, nunca tenha adquirido esse dom, não sei. Mas a questão é, somos atribuídos no nosso processo reencarnatório de talentos que conquistamos e podemos usar agora, ou mesmo que a gente tenha conquistado, não é atribuído nesse momento, mas todos os talentos que nós temos são a misericórdia divina nos dando o processo, o instrumento para que a gente cumpra um processo reencarnatório exituoso. E aí, aquele que pega e multiplica esse talento, ou seja, chega do outro lado e fala assim, olha, eu recebi, tinha que cumprir essa missão e ainda cumpri com êxito. Esse é aquele que muito tem será dado, porque ele
aperfeiçoou aquele talento, ele melhorou aquele talento, ele desenvolveu outras habilidades. E aquele que não pegou aquele talento que tinha e escondeu, ou seja, não utilizou aquele talento, seja 1, seja 5, seja 2, isso é irrelevante. E é uma coisa que... qual é a consequência disso? A consequência é que vai ser retirado aquele talento para que você dê valor àquele talento que lhe foi dado. Claro que isso não é uma fórmula matemática, o processo reencarnatório é muito mais complexo do que isso, mas é uma lição que eu acho que é o grande ponto, e aí eu quero chegar. E é uma coisa que, de uma outra maneira, sempre me deixou aflito. Do jeito que a Lina falou que ficava aflito, que não entendeu, eu, como entendi pequenininho, eu fico aflito desde então, de uma outra maneira, porque eu sempre me cobro dos poucos talentos que eu tenho, não são muitos, eu tenho utilizado isso ou tenho escondido? É uma coisa que sempre me ficou na minha mente, né? Desse talento, desse pouco talento que eu tenho, 1, 2, eu tenho, e nós, essa acho que é a lição dessa parábola, para mim, pelo menos. Nós fazer um processo de revisão o tempo todo sobre os nossos talentos e eu tenho utilizado esse talento, eu tenho multiplicado esse talento que eu tenho multiplicado, e é uma coisa que eu me cobro muito, então, desde então, a minha aflição é outra. Eu estudo sobre todos os assuntos, todos, que vocês possam imaginar. Alguns eu não gosto, então eu estudo pouco, mas outros eu estudo sobre vários assuntos ao mesmo tempo e tal, leio sobre várias coisas, porque eu sempre fico preocupado assim, será que eu estou multiplicando o talento do conhecimento? Será que eu estou aperfeiçoando isso? Será que eu estou utilizando mal o meu tempo? Né? Então, uma coisa que sempre, essa parábola me afligia de maneira diferente. Para já passar a palavra, e principalmente porque Kardec, capítulo 16, ele trabalha a parábola do talento num capítulo que diz assim, não se pode servir a Deus e a Mamon. Você fala, cara, como Kardec é genial, né? A parábola do talento, ela está lá misturada com um sermão lá de Mateus, que é o 4º sermão, onde ele fala várias parábolas. 3º e 4º, ele fala várias parábolas. Parece que Jesus estava falando ao mesmo tempo, mas não estava. São várias passagens anotadas ao longo de vários tempos que a gente não sabe, que não consegue. Então, dia tal, Jesus falou isso. Que dá a sensação que ele falou tudo no mesmo dia, né? Mas não é. Mateus só compilou elas no mesmo sermão, né? Parte no 3º, parte no 4º. Então, mas a questão é que Kardec, de maneira genial, ele pega a parábola dos talentos e ele coloca no capítulo 16 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e aí começa, ela está inserida assim, os capítulos, só para a gente, não vou ler todos, só para, né? Salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, prova. Olha que genial que é, porque aqui não está falando só de riqueza. Se você pegar o texto de Kardec, não está falando só de dinheiro. Qualquer coisa que você seja rico. Bom, né? Qualquer coisa. E ele coloca. Por quê? Porque quando você não. E aí? Quando você não está utilizando o seu talento, você não está servindo a Deus, ao seu propósito reencarnatório. Então, você está servindo a Mamon, que é simbólico, né? Você tá servindo... Isso é algo genial de Kardec, né? É porque tem pessoas que têm o talento, como você disse, né, do saber, né? Estudou bastante, ganhou bastante conhecimento, mas não divide, é mesmo que esconder, né? Então, se você sabe muita coisa do espiritismo, porque você estudou bastante espiritismo, é quando chama assim, aí tu vai fazer uma palestra sobre tal tema. Ah, mas eu não posso, só se for lá para o fim do ano, só se for não sei quando, né? Fica botando banca, porque assim, não, eu sei, então.
Sabe? Então, tem pessoas, eu te falo isso, não é porque eu estou brincando com ele, mas qualquer coisa que às vezes nós temos a capacidade... Nos outros meses, até se podia falar isso, nesse mês não pode. Nesse mês, de jeito nenhum. Esse mês está arrancando couro do bicho. Não, ele que quis, né? Não fomos nós. Ele ia escondendo o talento, ele disse assim, não, deixa ele logo por cento de mim, deixa esse negócio, né? Mas, às vezes, a gente tem a capacidade de fazer alguma coisa, porque o projeto divino é que qualquer que seja o talento ligado ao conhecimento, ligado à riqueza, ligado ao que seja usado em benefício do outro. Porque ele só vai fazer por dinheiro, aquele material só vai gerir alguma coisa positiva para o espírito quando ele também é empregado em função do outro. Né? Não só em função, a gente lembra de tio Patinhas, né? Que vivia lá preso naquele lugar que não deixava ninguém entrar o dinheiro lá, coisando ele com aquelas roupinhas velhas, caminhando para lá e para cá. Então, a única coisa boa que tinha na história é que Pato Donald não trabalhava, acho que vivia de alguma coisa que ele mandava, alguma mesada. Mas, às vezes, a gente tem possibilidade de fazer alguma coisa ligadas ao nosso crescimento espiritual e não faz porque não dá tempo. Aí está a mamão, né? Está para servir a Deus ou a mamão. Então, às vezes, é uma dedicação tão eficiente em direção a multiplicar aquilo que você tem de material, que você esquece de fazer com que aquilo se torne uma coisa que ela evolua a você e a muitos, faça você crescer e a muitos crescerem, porque você não vai aguentar tudo sozinho, né? Porque quando você só usa o seu talento para você, vira quase esse que escondeu, né? Porque você não tem como, é como se você já tivesse o estômago cheio, aí você vai engolir mais um pouco. Então, é como se você estivesse escondendo uma capacidade de desenvolver alguma coisa a nível maior, mas não faz porque aquilo é seu, é como se fosse, né, me pertence. Então, nada que a gente tem pertence a nós, né? Tudo é do Pai e tudo é de todos. Então, sempre vai ser assim, né? Né, dona Lina? Você que entendeu, vá lá. Oi, está fechado. Desculpa, eu estava aqui com as crianças, estão aqui. Mas só para a gente se situar um pouquinho, assim, acho que tudo foi muito válido, mas uma coisa, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção em relação a essa parábola foi a questão da capacidade, né? Porque Deus dá de acordo com a capacidade de cada um. Então, agora, eu acho que, assim, a gente entender que Deus dá sem limites, não é? Agora, o que limita o que a gente recebe é a nossa capacidade. Então, já daí explicando a questão das diferenças. E aí, acho que o Aito explicou brilhantemente aí, mas, assim, uma vez eu pensando sobre essa questão da perda, porque acho que quando a gente lê, assim, num primeiro momento, a gente pensa muito no plano material, porque os talentos eram uma medida, né, equivalente, ou uma moeda que era equivalente a 6.000 denários, aí que o pessoal calcula aproximadamente 20 anos de trabalho. Mas eu pensar assim, eu recebi 20 anos de trabalho numa época em que, sei lá, a vida média lá era o quê? 15? 25, né? Depois que você começasse a trabalhar, digamos assim, era muita coisa, né? A gente não está falando de pouca coisa, era muito, assim, em termos materiais era muito. Mas se eu for pensar em termos, eu acho que aí quando a gente passa para o plano mental, para o plano espiritual, que eu acho que a coisa muda um pouco, né, o entendimento, porque se a gente for pensar, como Emmanuel nos diz aqui, das coisas que Deus dá, de talentos, assim, tempo e oportunidade, sem falta, né, isso nunca falta pra gente, assim, e é tudo igual para todo mundo, o tempo é igual para todo mundo.
essa questão que Ayrton diz aí, será que eu estou multiplicando o meu talento? Eu acho que a gente só multiplica um talento assim no plano espiritual, como Marisa disse, dividindo com os outros, né? Usando isso para o bem do próximo. No momento em que eu recolho para mim mesma, pronto, acabou. Né? Acabou de render juros, acabou de crescer, para de crescer, não tem como isso se multiplicar, porque eu fico ali só olhando para o meu umbigo, para a minha própria dor, e aquele talento que eu tinha de ouvir com paciência, pronto, está lá perdido na minha dor. Aquele talento que eu tinha de ter um pouquinho mais de um ouvido assim um pouquinho melhor para captar a dor do próximo, pronto, já se perdeu na minha própria dor. Então, realmente, assim, as coisas que eu vim desenvolvendo, né, através do tempo, no momento em que eu me fecho para mim mesma, pronto, aquilo já se atrofiou. Eu fiquei pensando assim, eu fico pensando nas línguas, né? Você estuda às vezes anos e anos, eu vendo a mim mesma. Estudei japonês durante anos e anos, eu sei falar um arigatô e olha lá, muito mal falado, porque nunca usei, né? Então o meu talento se perdeu no desuso. Não digo nem que foi por medo de usar, mas a falta de oportunidade sempre existiu. Né? Eu é que não fui buscar para usar e para melhorar isso. Então, ela se perde mesmo. Então, acho que essa virada. Então, o Humberto de Campos tem 2 pontos em que ele explica essa parábola, mas ele fala sobre os dons que são dados, não como talentos em forma de dinheiro, mas em forma são coisas assim. Deixa eu achar aqui, porque agora eu me perdi aqui, mas eu volto nisso, eu passo para vocês e volto nisso. Mas a questão é, se você recebe, né, nessa encarnação digamos assim, uma vida um pouco com menos posses materiais. E será que isso não está sendo, assim, na verdade, uma bênção para a gente? Porque o que é que eu faria com um monte de dinheiro? Será que eu já tenho a capacidade de administrar isso e para gerar para os outros, né? Para gerar oportunidades para os outros? Eu acho que eu realmente não tenho. Então, graças a Deus, estou aqui. Eu não estou ainda tenho que passar uns dias aqui me preocupando com o trabalho do dia a dia para não perder tempo, né, ou para não me perder em coisas, em facilidades de que me trariam ociosidade, ao invés de me dar a oportunidade de desenvolver a minha responsabilidade e o meu trabalho. Então, são coisas assim que eu acho que quando a gente confunde com a matéria, com o lado material, fica complicado de entender, mas no momento que a gente transporta para o lado espiritual, fica muito mais claro, né? É muito mais fácil de a gente compreender os talentos que cada um recebeu. Mas passa aí para você. Eu gostei de 2 pontos aqui muito fundamentais que a Marisa e a Lina tocaram para a gente poder dar continuidade nessa linha de raciocínio. O primeiro, que você só usa de fato o talento quando você usa, né? Você executa, né? Seja ele físico ou espiritual. Eu acho que todos, né? A gente entra de maneira bem ampla. É claro que concordo com a Lina que a gente só pode compreender quando está pensando na questão espiritual, né?
Porque, no final das contas, tudo é espiritual. Até a quantidade de dinheiro que você tem um propósito, né? E você tem que usar. A única forma de multiplicar é usando. E a parábola deixa claro isso. Eu acho que a parábola deixa bem específico isso. Ele fala, ó, você enterrar o talento é você esconder, né? Você não usar. Né? A Lina falou da hora sobre o japonês. Eu me lembro que eu aprendi alemão pequenininho. Minha mãe fala alemão. E eu não lembro mais nada também. Acho que é ein, zwei, drei só. Lembro meia dúzia de palavras em alemão. E, de fato, aquilo que você não usa, você esquece. Nosso cérebro talvez não esqueça sempre, né? Talvez isso fique guardado. A hora que você for utilizar, você acaba tendo um pouco mais de facilidade. Mas, de fato, no dia a dia, se você não usa, e talvez você não use qualquer uma das coisas que você tem, qualquer atributo que você tem. E nós somos dotados, todos somos dotados, que o texto que a Lina mandou para a gente, para conseguir de base, né? Todo mundo tem alguma coisa. Eu até brinco, né? Faço uma brincadeira que ninguém é tão ruim que não sirva ao menos de mau exemplo, né? Então, todo mundo serve para alguma coisa. E todo mundo tem um talento. E aí vem o segundo ponto que a Lina levantou, né? Será que não ter dinheiro é um talento? Será que não ter saúde é um talento? Porque aí a gente começa a expandir essa ideia do talento. Se tudo que nós temos serve para o nosso processo evolutivo, então não ter saúde é um talento. Concorda comigo, não? Se a gente precisa de não ter saúde para que isso encaminhe no nosso processo evolutivo, isso é um talento. Se você nasceu com uma determinada deficiência física ou mental, isso tem um propósito. Isso é E aí que a gente começa a fazer sentido, né? Quando Paulo fala em tudo, dai graça. É que parece bonito quando a gente fala, quando eu olho para o Paulo e tal. É difícil quando pisa no teu pé agradecer, né? Quando você tem um problema, agradecer. Mas em tudo dai graça significa que tudo que nos acontece serve para um propósito. Por mais difícil que esse propósito seja a gente entender nesse momento. Porque talvez se a gente pegasse o processo reencarnatório como um todo, 3, 4, 5 encarnações anteriores, a gente vai entender o porquê que a gente nasceu por uma deficiência, quando a gente nasceu por uma dificuldade, a gente nasceu, parece que a gente, olha, eu trabalho pra caramba e tal, nunca consigo guardar dinheiro nenhum, mas fulano faz a mesma coisa que eu, parece que ele sempre multiplica, o dinheiro dele é fêmea, né, que multiplica, da cria, como dizia meu pai. Então, assim, o fato é que cada um de nós, então, tudo que nos acontece é um talento. E a gente começa a ver, bom ou ruim, pode ser até uma coisa ruim, mas é um talento que, se servir para o nosso processo evolutivo, com certeza vai ser. Como a Lina colocou, acho que de maneira interessante, não ter todo o recurso financeiro, que acho que é a maioria de todos nós, né? Porque são poucos que são muito ricos mesmo, né? Então, mas não ter o recurso faz com que a gente não possa ficar preguiçoso. A gente pode até dar aquela preguiça, mas daí a gente lembra que vem a conta, né? Que o boleto, né, é sempre um fator motivador para sair da cama. Então, a gente olha o boleto e fala, então vou sair, né? Então, vou ter que trabalhar mesmo, então melhor trabalhar feliz. E aí a gente vai galgando. E isso talvez seja o nosso talento. Por quê? Porque a gente usou mal, usou de maneira inadequada, porque já passeamos por todas as formas, por todos os caminhos. Se não passeamos ainda, vamos passear por todos esses processos, todas essas formas, ter dinheiro, não ter dinheiro, ser importante, não ser importante, né? E às vezes não ser importante é o talento. Parece que eu faço as coisas e ninguém me valoriza. Mas a outra vez que a outra encarnação, quando te valorizaram pra caramba, você usou isso pro mal, a sua estagnação evolutiva. Então, ninguém te reconhecer pode ser que seja bom para você, agradeça. E é isso que talvez Paulo queira dizer para a gente, que é mais fácil compreender do que praticar, mas é um exercício.
também a tolerância, a resiliência e tudo mais é um talento que a gente tem que exercitar. E essa é a verdade mesmo. Deus é o Pai de amor e Ele nada nos dá. Nem o que a gente acha bom, nem o que a gente acha ruim, que seja para o nosso mal. Tudo é para o nosso bem, né? Então, essa é a lei de Deus e essa é a didática dele. Então, vamos ter momentos que vamos estar felizes, momentos que não vamos estar. E, normalmente, os momentos que a gente não está é porque alguma coisa material nos aflige ou que vem, né, dos recursos e vem, às vezes, das doenças, dos problemas. E é como você disse, tanto os problemas financeiros como os problemas físicos e mentais, emocionais, seja lá que estresse dê, tudo isso faz parte de um contexto que é nosso de aprendizado. Então, nada é deixado para nós porque a gente precisa viver aquilo daquela maneira. A gente precisa viver determinadas situações no cotidiano. A gente precisa viver, tanto que a gente reencarna pobre, rico, aleijado, né? E a gente não vem assim porque a gente precisa vir, não. É porque a gente causa coisas a nós mesmos que geram aqueles problemas no corpo físico. E aí a gente vai viver, às vezes, aquela falta do pé, porque éramos muito atrevidos e botamos, né? Ou algum problema até de doença mesmo, né? Que a gente vai viver. Mas a gente vê tanta gente, você vê um paralítico super de bem com a vida, trabalhando, fazendo, acontecendo, tendo o pai de Giza mesmo, pariu aí não sei quantas pessoas, 6 filhos. Não ele, né? Ele, na mulher, né? Mas, olha, o doador era ele. Não, só né? para explicar, né? A mulher nem sentava mais no colo dele, né? Que era um problema. Mas os filhos nasceram sabendo que tinha um pai que não andava. E pelo que eu sei, de todos os filhos das irmãs de Giza, era assim, pai que Ave Maria. Era Deus no céu e o pai. Porque podia ser um homem amargurado, né? Oh, eu queria levar. Teve só um filho. Também foi uma coisa boa na vida dele, porque senão já pensou, ele olhar para mim e dizer assim, posso nem levar ele para jogar futebol. Né? As meninas, ele botava, né, no colo e saía pilotando a cadeira de roda com as filhas. Mas o filho queria jogar bola. Ele dizia, bom, esse vai ficar, coitadinho, recalcado mesmo, que eu não posso levar. Mas foi só um. Mas eu digo assim, a alegria da pessoa viver a família, viver os filhos que produziu, como até melhor do que, às vezes, uma pessoa que tivesse... Só pedir uma licença. Alguém tem um Hyundai branco? Sim. Você está na frente de um... Quem é assim? Um compressor, se puder tirar. Oh, sim. Como é um compressor? Alguma coisa. Está na frente, está atrapalhando alguma coisa ali, só para a gente... Desculpa, Marisa. Não. É só que tem gente esperando lá. Mas, assim, lembrando assim, que quando a gente vem com qualquer problema, porque você não vê ninguém, nem aquele que tem mais dinheiro, ou aquele que não tem, ou aquele mais saudável ou menos saudável, todo mundo reclama. Não tem ninguém. E, às vezes, os que têm até mais poder aquisitivo, eles conseguem ir a mais médicos do que aquele que não tem. Porque os que não têm, tem que ir no Brasil e lá no INPS ver se marca, não marca, mas fica nas filas, eu quero. E o outro que pode, né? Ave Maria, agora essa semana eu preciso ver tal médico, assim, que é um remédio de nome aí, internacional, muito bacana. Tem também as suas fragilidades e sai, né, multiplicando o dinheiro, pagando a um bocado de gente para poder ter, né, se sentir bem. Então, a doença, a dor, a tristeza atinge a todas as pessoas, não tem para onde correr. Então, tem coisas que a gente vai viver que são alegrias porque a gente já desenvolveu os talentos que herdamos do Senhor, né? O Senhor da vinha nos deu, Deus, né? Como ele representa ali, já nos deu, em essência, todos esses talentos estão conosco, né? Então, a gente vem, durante as encarnações, apenas aprendendo a desenvolver, porque a capacidade de amar, que é o centro de tudo, né?
Então, a gente sabe que, como Jesus nos mostrou, que não precisava de nada, ele não precisou de casa, ele não precisou de uma cama fofinha, ele não precisava de carroça, de nada. Ele só precisava cumprir a obrigação dele, que qual era? Desenvolver aquela... Ele era abarrotado de talentos. Os talentos dele já estavam assim, saltavam aos olhos. Quem chegava próximo dele sentia a força dos talentos dele. Então, essa é a herança que a gente tem do mestre, né? Foi isso que ele veio nos mostrar. Olha, vocês vão fazer o que eu faço e muito mais ainda, porque eu ainda não fiz tudo, ainda não estou completo. Ele não era um espírito já, né, top de linha, era só o espírito crístico, mas que devia ter outras funções lá para galgar, né? Então, era muita humildade, né? Vocês vão ter que caminhar e educar. Mas é a gente saber, assim, se ele veio mostrar que era possível, e fez para a gente ver. Ele multiplicava os pães, porque o povo estava com fome. Ele multiplicava aquilo. E não fazia, olha, vai ser sexta-feira à noite, 13h, cada um paga o ingresso ali, vocês vão ver eu multiplicar os pães. Não, era na hora, pega aí e manda. Porque o que ele ia fazer era matar a fome das pessoas, era congregar as pessoas naquele círculo de luz que ele formou por mais tempo possível. As pessoas ali comendo, confraternizando, de barriguinha cheia, tudo aquilo criava já, né, uma egrégora lá divina para cada um, muito boa. Então, o que era que ele estava fazendo? Multiplicando o próprio talento em função do nosso crescimento, né? E até hoje a gente aproveita isso, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? Ah, tá no carro, vem uma aflição, uma coisa, ai, vou rezar um Pai Nosso, ai, vou pensar, né, alguma coisa do Evangelho, vou fazer uma oração, vou pedir, né? A gente se liga às coisas divinas através do Mestre Jesus. Foi ele que nos encaminhou nesse processo. Então, a gente pode fazer isso agora, como estamos fazendo para nós, todos nós, né? O fato de estarmos aqui é para o nosso crescimento espiritual uma prática de multiplicação de talentos. Todo mundo tem um pouquinho, todo mundo fala um pouquinho, todo mundo pensa um pouquinho. Quando chega em casa, diz, eles esqueceram de falar isso aqui, ó. Eu li aqui no Evangelho, que também é isso. Olha que legal, né? Aí vem de outra vez e fala, tem que falar, né? Aí chega um dia aqui, ó, aí tu não veio. Ronaldo, senta aqui, bora agora conversar com o Lito, bater um papinho, né? Mas fazer o que a gente pode fazer. Eu lembro do tempo que na casa espírita, para você fazer palestra ou conversar sobre espiritismo, ou um grupo de estudos que desenvolvesse qualquer coisa, tomava aquelas aulas, né, para palestrante, para não sei o quê. E o que a gente via na época era assim, o cara bom em palestra vinha, né, do Brasil, dava aquele curso e depois elegia assim que 4, 5 estavam bons. Mas a gente não precisava de 4, 5, a gente precisava de 10 pessoas, de 15, né? Então, aí ia embora e nós que ficávamos íamos nos ajudando mutuamente. E quando se via, você viu uma pessoa que na época estava assim, eu não dou para nada, não quero, já despontando pela força da necessidade, indo e fazendo. Então, é muito legal, e isso é para a vida. Não é só porque estamos falando de centro espírita, de Jesus, de nada. Essas parábolas, elas são para a nossa vida material. Se a gente aplica na vida material, dá tudo muito mais certo. Entendeu? Mas é que quando a gente, às vezes, vem para o centro, a gente conecta isso e acha assim, talvez, né? Eu não sei. Às vezes, no início, eu achava assim, que a gente bastava se conectar assim, e as coisas materiais lá, por osmose, iam dar certo, porque a gente chegou aqui, fez uma rezazinha, se ligou espiritualmente com os espíritos, é médium, é não sei o quê, nada disso. A embolação é a mesma, só que a gente tem que, na hora, lembrar, vem cá, eu não li aquilo aquele dia, né, em casa, eu não parei aquele dia, pensei daquela maneira e deu certo. Olha, eu fiz aquilo, tomei aquela atitude e deu certo.
A atitude normalmente é assim, não fale, não brigue, não reclame, não xingue, não perca a paciência. Aqueles segundos que você consegue alguma coisa, você diz, ai meu Deus, é mesmo, dá certo. Mas se você for contar na encarnação, quantas vezes você consegue isso? Sai quase com o talento escondido, né? Diz que abriu um pouquinho o buraco, mas estava quase escondido a encarnação toda. Né, Lina? É bem assim mesmo. Aí, colocando aqui o que o Ayrton colocou, né, sobre as nossas faltas, as nossas enfermidades, coloquei aqui na ordem aqui esse conto de Humberto de Campos, em que ele fala sobre essa parábola dos talentos, mas ele diz assim, ele dá um exemplo, né? Para o primeiro servo, o Senhor deu saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Aí o servo volta e ele diz assim, olha, com o que o Senhor me deu, eu consegui. Com saúde eu consegui tempo, com a riqueza eu consegui gratidão, com a habilidade eu consegui estima, com o discernimento eu consegui equilíbrio e com a autoridade eu consegui ordem. O segundo recebeu inteligência e poder. Ele diz, com a inteligência eu consegui trabalho e com o poder eu consegui progresso. E o terceiro recebeu a dor. Olha, a dor que pode ser enfermidade, pode ser, né? Qualquer dor, a perda. E, lógico, que o que a gente faz com a dor? Se revolta, né? Enterra. Quanto mais fundo a gente enterra a cabeça junto também, para não enxergar, né? Igual avestruz. Então, não perde não só o talento, perde a gente também. E então a gente começa a perceber o quê? Perdeu aquele momento de lição, de aprendizado, aquele momento de crescimento, aquele momento em que eu podia ter, né, treinado a minha paciência, a minha perseverança, a minha fé. Então, muitas vezes a gente, estudando aqui no Espiritismo sobre a enfermidade do corpo físico, muitas vezes a gente está curando a alma através dessa enfermidade. Olha, não é um talento? Então, isso é para a gente pensar aqui, para a gente abrir um pouco os nossos questionamentos para quando a vida acontece conosco. Como disse Marisa, ela vai acontecer mesmo. E a questão, essa questão da capacidade também, acho que, conforme a Marisa falou assim, enquanto a gente não fizer isso, enquanto a gente não utilizar isso com o próximo, essa nossa capacidade de amar, né? Enquanto a gente não lidar com o outro, enquanto a gente não sentar com aquele que a gente hoje tem aquelas diferenças, acha que é assim, né? Acha um entojo de pessoa, mas eu não sentar com ele hoje e conseguir perceber que além daquele entojo que eu sinto, existe uma pessoa, existe ideias diferentes da minha, né? Por isso que eu acho um entojo, mas se eu conseguir ver que aquelas ideias talvez funcionem muito melhor do que as minhas naquele momento, e perceber que juntos ali a gente pode conseguir fazer algo muito melhor do que eu faria sozinha, se eu conseguir ultrapassar os meus preconceitos, os meus medos, né? Porque por medo ali a gente já viu que medo não vai ser desculpa para a gente na hora de acerto de contas com a nossa própria consciência. Eu vou falar assim, naquele momento eu fiquei com medo, então agora você vai sem medo, né? Vai com medo, sem medo, você vai ter que voltar e refazer tudo, porque é o caminho que o Ayrton falou, não adianta a gente só se arrepender, né? Tem que ir lá e refazer da forma que for trazer o maior crescimento com a menor dor possível. Mas essa questão, então, de melhorar sempre, de estarmos sempre tentando aumentar, né, esse talento, multiplicar esses talentos, é interessante, porque quanto mais a gente usa esses talentos, mais as coisas vão ficando mais fáceis, melhores. A gente vai se sentindo assim cada vez mais estou ficando um pouquinho melhor aqui, estou falando um pouquinho melhor ali. Nesse momento eu estou tendo mais iniciativa, né, para fazer alguma coisa, ou para me oferecer, para me voluntariar.
Então, isso só vai trazendo mais oportunidades para crescimento. E então eu queria trazer aqui algo que só para entrar para das minhas considerações finais, uma coisa que Emmanuel traz, que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós a solução do problema alusivo à capacidade de receber. Então, sou eu que tenho que melhorar para poder receber mais talentos. E aí ele vai dar um caminho, ele vai dar assim, uma receitinha para a gente o que fazer, né? Então, ele fala assim, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. No final das contas, seja bom, faça o bem sem olhar a quem. Acho que é essa a mensagem dele, mas achei assim, muito interessante como ele dá a lição bem mastigadinha para a gente lê e passa batido muitas vezes, e aí ele volta para chamar a atenção de novo. Né? Meu evangelho ontem foi um tópico do Evangelho segundo o Espiritismo que eu acho muito interessante, né? Que ele diz assim, é interessante, mas é meio chato quando a gente olha só essa parte, né? Se você não compreendeu todo. E ele começa assim, a felicidade não é desse mundo. Aí quando você lê o título já dá uma tristeza, né? Você fala, pô, se a felicidade não é desse mundo, já dá uma tristeza. Não vou nem ler o resto, vou parar por aqui, né? E é uma brincadeira, óbvio, né? Porque é toda uma explicação que vem no maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, com exceção das preces, mas de um único tópico, que é bem-aventurados os aflitos. E todo mundo passa por aflição. A verdade é, como a Marisa citou, a Lina falou, todos passam, não importa. Às vezes a gente acha que é porque a pessoa tem dinheiro, é porque ela não vai passar por aflição, sei lá, porque como eu não tenho dinheiro, então eu repercuto algo que eu não tenho e falo que o outro tem, né? E não é verdade. Todos passam, porque a felicidade não é desse mundo. Não é desse mundo porque a gente está aqui por uma razão. No mundo de provas e expiações, a gente está aqui para sermos provados ou para expiar. Ou os dois ao mesmo tempo. Então, não adianta a gente buscar uma felicidade nesse mundo. A gente pode ter momentos de felicidade, óbvio que a gente tem. A gente pode depositar a felicidade em algumas coisas que trazem uma felicidade efêmera, como um carro novo, uma casa nova, um corpo sarado. Tudo isso aí passa, vai deixar aqui, né? E a gente pode depositar os nossos talentos, né, na felicidade do outro mundo, né? Que é exatamente o que a Lina usar de todos os nossos talentos, como a Lina trouxe essa lição do Bert Campos, né? Que a única coisa que eu retocaria, se eu posso retocar alguma coisa no Bert Campos, né? Quem sou eu? Mas é que todos receberam como talento a dor. Todos receberam. Aquele que recebeu um talento, só que ele ilustra, né? A dor, e todos nós temos, mas também nós, às vezes, recebemos 5 talentos, mas o 6º talento é a dor, e a gente também está escondendo. Porque a lição não fecha em si, né? E será que nós estamos escondendo? E todos nós recebemos nossas dores. Eu mesmo estou meio brigado com Jesus. Eu brigo com Jesus. Vocês não brigam com Jesus? Eu brigo com ele. Quando acontecem umas coisas que eu não concordo, eu brigo com ele. E nós começamos a discutir. E discutimos. Então eu estou meio brigado com ele. Mas mesmo brigado com ele, porque eu sei que ele está certo e eu estou errado, mas não tem problema. Eu continuo achando que eu deveria ser diferente, né? Eu tenho o direito, na minha escala evolutiva, de brigar com ele. E continuo fazendo as minhas funções, mesmo brigado com ele. Marisa pede palestra, aceita e tal. Eu vou falar, mas não é porque eu sei que você está certo, né? Mas continuo de mal, né? Porque eu queria algo diferente, porque a gente recebe a dor e a gente quer esconder.
na verdade. A gente quer esconder essa dor. E é lógico que eu estou brigado com ele, porque eu recebi a minha dor, a minha parcela de dor, né? E aí, minha parcela de dor, eu não concordo com ela, então eu estou brigado, né? Mas aí eu lembro... Aí que ele não lembra de tudo. E claro. E aí ele manda para mim assim, ó, tem palestra. Você vai falar ou não vai? E aí eu falo, tudo bem. Eu vou fazer. Vou fazer. E aí eu lembro de Jerônimo Mendonça, que recebeu uma dor muito maior do que a minha. Vocês conhecem o Jerônimo? Jerônimo conhecido como gigante deitado, né? Cara forte, musculoso, que tinha tudo e recebeu, depois de um tempo, uma deficiência que foi paralisando. Ele não era paralítico quando nasceu. Muito pelo contrário, tornou-se e dava palestra deitado. E aí uma vez perguntaram para ele o que é felicidade. Qual o seu maior Qual sonho? o seu maior sonho? Ele falou assim, o meu maior sonho era poder me virar de lado. Não era então, andar, assim, não, era só se virar. Então, assim, a gente também deposita a nossa felicidade em coisas erradas. E é esse que é a lição. Eu acho que aí, em conclusão, para minha parte, se a gente não quer ter dor, porque nessa a gente vai ter. Porque a felicidade não é desse mundo, né? Então, se a gente não quer ter dor, é fácil. Use os seus talentos para o bem, na caridade, no amor, porque daí na próxima, talvez você não vá sofrer a mesma dor em decorrência dessa. Pode sofrer em decorrência de outros equívocos que aí vai ter que resgatar tudo, até o último centil. Mas se a gente não quer ter mais dor e, consequentemente, quer ser feliz, o único caminho é começar a plantar o uso adequado e correto do nosso talento. Então, se temos... Qual é a lição dentro daquela lição de Humberto Campos? De aprender com a dor? A resiliência. A gente pode multiplicar esse talento da dor, multiplicar pela resiliência, pela fé, no sentido de confiar de que Deus está no comando e que faz o que é melhor para a gente, mesmo que não pareça melhor, e que daí a gente fique meio brigado. Então, a gente compreender que somos ainda pequenos demais para compreender o todo, nos colocar no nosso lugar adequado, né? Uma série de lições que a gente pode tirar do talento dor, que, aliás, Jesus já disse, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E já pode terminar? Pode. Não, e uma coisa que eu fiquei pensando aqui, enquanto Lina, você estava falando, era isso também, é que a gente não vai conquistar o talento que está fora, ele está dentro. É só um ajuste interno, um ajuste interno pequeno que a gente tem que ir fazendo, né? Que a gente deixou acumular, lógico. Passamos muito tempo assim, demais ignorantes, né? Da pedra mesmo. E aí é que a gente hoje é difícil a gente crer que realmente a gente tem essa força interna que já está lá. Então já não nos foi dado, não, já nos foi, nós nascemos, fomos criados assim, né? Somos criaturas de Deus com essa força potencial mesmo divino com a gente. É que a gente só belisca ele de encarnação em encarnação, por algum motivo ou outro, a gente consegue dar umas beliscadinhas. Mas os talentos estão escondidos ainda, muitos deles sim, porque qualquer crise que a gente passe, qualquer coisa que aconteça, que tire um pouquinho a gente do prumo da nossa vontade de que seja assim, porque a vontade é nossa de que seja assim, então a gente balança, porque a gente não tem vontade de ficar doente, e fica. A gente não tem vontade de que aquela pessoa venha e lhe cause algum dano, vem. Porque a gente vai vivendo o que a vida vai trazendo para a gente. Mas a gente só passa por essas dificuldades todas porque não acessa o divino em nós. Não acessa.
E a gente só consegue isso, engraçado, né? Deus sabe de todas as coisas mesmo, porque nos deu a eternidade para tentar. Não tem tempo limite. Ele não disse, não, é esse tempo aí, ó, corre aí, senão, meu filho. Não, a gente tem o tempo todo que precisar. Ou seja, é muito amor, né? Dizendo assim, é no seu tempo. A gente não faz isso com nossos filhos, com os nossos chefes, com as pessoas que têm qualquer intransigência com a gente não diz isso. Tá bom, eu entendo que você está assim, está assado, eu entendo. Mas é entender amando. Não é entender, a gente entende às vezes, mas entende com raiva. Vixe, Maria, mas que moleque safado, de novo faz a mesma coisa? Já mostrei, já sabe, eu não sei o quê, né? E a gente sabe disso, a gente sabe que não consegue ainda envolver, às vezes, o outro próximo, bem próximo. Marido, então, é bem difícil também, não sei vocês, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande. Estou aprendendo com Lina a rezar. Mas não, é porque, às vezes, né, a gente não consegue entender o tempo do outro. Mas sabe por quê? Porque está pertinho do nosso também. Então, por isso, a gente não entende o nosso, como é que vai entender o do outro? Então, esse esforço de, talvez, entender o outro, botar no outro o problema dele para a gente cuidar, ajuda muito. Que aí você termina, né, tendo que né? Por isso que eu olhava antigamente esses casais assim, que os velhinhos, né? 80 anos de casado, sei lá quantos anos de casado, 80 não, 80 de idade, ou 90 de idade, não, 50 não, eu tenho 45. Assim, então não é o velhinho. Não, o velhinho não mais. Então, quando ele chegava naquele ponto, eles já estavam assim, ganhando tanta coisa boa, né? Porque a velhice deixa a gente meio broco, né? Então, eles já se achavam assim tão bem um com o outro, e aí diziam assim, mas rapaz, está dando certo esse negócio da gente não dar certo. Que coisa boa! Vamos continuar. Porque agora não adianta mais. Agora vai fazer o quê? Vai lá, eu vou para casa da mamãe. Que mamãe não existe mais. Né? Então, eu achei legal isso. Você se tem justamente, quando chega no final, é a parceria. Diz assim, olha, foi melhor estarmos juntos agora, vamos voltar para casa. Você vai, eu vou atrás. Quem for primeiro, leva o outro. Para poder chegar lá, a gente ir para o tribunal lá né, de Deus e dizer, olha, não, isso aqui foi assim, foi bonitinho. Né? Então, a capacidade que a gente vê nas pessoas de conviverem, né, famílias que convivem até muito tempo, né, juntas e conseguem conviver, amigos e Então, termina você vendo que é essa troca, é essa capacidade que a gente vai tendo no dia a dia de se suportar. Dizer, não, eu vou me suportar, porque eu também não sou uma boa bisca, e vou suportar o outro. É só isso. É só isso. Eu deixar o outro ser como ele é, e o outro deixar eu ser como eu sou. Não é legal isso? Aí tudo dá certo. E a gente vai, através dessa troca, se ajustando, porque aí você vai desenvolvendo a sua capacidade divina, eu a minha, e a gente vai trocando essa parte. Quando vê a outra menina, diz assim, puxa vida, antes umas coisas assim contra isso, mas agora Maria também, às vezes. Né? E a gente vai se ajustando e sabe que pode fazer isso a nível família, a nível escola, a nível trabalho, a nível humanidade, né? Eu acho, Nina. Estou apostando nesse negócio aí. Juntarmos nossos parcos talentos e sair, e sair aplicando. É isso aí. A Luciana. Bota aí, tem Luciana, 2 comentários aí. Temos a Luciana Souza. Temos que ter sabedoria para não desperdiçar os talentos que recebemos. Somos multiplicadores, portanto, o talento não pode ficar congelado. Mas fica, Luciana, porque a gente, às vezes... por isso que a gente vai e volta nas encarnações. A gente não sai da encarnação quitado, né, com os talentos, não.
Uma coisa a gente multiplicou, o outro lado não. E é assim que, por isso que a gente tem a eternidade. Porque não é estipulado um tempo, ó, você tem que cumprir esse negócio em tantos anos. Não. E aí a gente fica. E vai mudando as circunstâncias para poder. Cada um tem que tentar usar. E aí é que a gente vai fortalecendo ali, às vezes no outro que não deu, como Lina disse, o japonês não deu, eu aprendi, mas não tive como usar, não foi por má vontade. Às vezes, o próprio contexto da vida não deu abertura para o uso daquilo, né? É como se dissesse, olha, eu tenho um talento de fazer curativos, mesmo sem ser médico, mas eu sei fazer cada curativo maravilhoso, mas não tive a oportunidade, ninguém se feria perto de mim. Aí um dia eu já velha, oi, quebrei aqui, puxa, se eu me lembrar, eu até... Porque a própria encarnação, o talento continua, mas aquilo fugiu, né? Porque a prática foi outra, a gente não pode ficar com tudo, que eu acho outra coisa divina. Já pensou se você viesse todo confuso? Eu sei um pouquinho de cada coisa. Vai ficar desempregado o resto da vida. Não adianta. Tem que se aplicar. Você tem que saber uma coisa ou duas, mas você dizer assim, não, olha, eu posso ser médico, enfermeiro, dentista. Parece esse daqui de antigamente, né? Esse daqui chega. Qual é a palestra? Qual o tema? Pode dar, ele vai. Mas eu estudei antes, né? Não tem nada. Cadê? Não tem genialidade, tem muito esforço mesmo. A Luciana também comentou, acredito que a maior dificuldade nos dias atuais é entender qual é o seu talento em meio a tantas ofertas. As pessoas se perdem por não se conhecerem e com isso vai o talento. Às vezes você quer o talento do outro, que o seu não está tão bem desenvolvido como o do outro está. Aí lá se vai, você fica naquela tão bonito tristeza, aquele talento de ser rico, não né? Aí você se frustra, não faz nada, não constrói nada, porque fica mirando o desenvolvimento do talento do outro, que o teu outro está fazendo, né? Não, olha, ele tem lá aquela dinâmica toda, não faz nada, pois eu só tenho um pouquinho, e faço isso, faço aquilo, né? Sou feliz. É porque as coisas materiais ainda, né, sobem a cabeça. E a gente tem que se conhecer, né? Não tem como. Aliás, essa lição veio trazida antes de Cristo, né? Quem passava lá por frente do templo de Delfos, olhava e estava escrito lá: conhece-te a ti mesmo, que conhecerás o mundo e os deuses, né? Então, assim, é um convite para o autoconhecimento. Tem 2.500 anos, né? E a gente ainda não aprendeu. Então, acho que a gente tem que conhecer o espelho, né? Fazer uma reflexão real sobre nós mesmos, quais são os nossos talentos, né? Interior, ver onde que estão nossos talentos que a gente pode multiplicar, né? E só assim que a gente vai... Porque é fácil, alguns talentos são fáceis de ver, né? Olha, eu tenho esse dom para cozinhar, eu tenho esse dom, aí Giza vai, cozinha, fica no centro, ajuda um monte, faz esse almoço maravilhoso para a gente, né? E ajuda a casa, é um talento, esse é fácil de ver. Não, esse talento de Giza é chato assim, porque você vê logo que você não tem ele. Tem isso também. Mas esse é o fácil. Quando ela manda o pratinho dela para mim, ele rapaz, ela e Bárbara é assim. Aí, Tânia, quando manda a prova ali para eu provar, eu falo, rapaz, por que eu não tenho esse talento? Graças a Deus, porque senão eu ia ver mais gorda do que eu já sou, tanto comer. E aí agora a gente é um convite para a gente conhecer os talentos que estão ocultos, né? As potencialidades que a gente precisa desenvolver. Ou aquilo que a gente mais ainda, que é a dor que a gente esconde, o talento que a gente quer esconder. Ou então já multiplique o talento que você já tem, e aí outras formas, né, de talento surgirão. Porque a gente tem tudo, né? A gente todo o tesouro está dentro de nós. Então, se você começa a despontar uma coisa e usar aquilo em benefício de todos,
O outro já está ali na porta, entendeu? Então, não tem assim, a gente não tem defeitos para serem derrubados, apenas viram fumaça e quando o brilho entra. Né? Como se fosse uma frágil que quando entra o talento, quando entra a nossa capacidade de amar, aquilo é tão forte que o outro não aguenta ficar. Entendeu? Então, por isso que a gente se sente melhor quando faz coisas boas para as pessoas. Por isso que ser bom é bom, como Jesus logo, né? Ame e pronto, é bom. Por quê? Porque é bom. É um homem de quê? De bem. Não disse é um homem super dotado disso, não. É um homem de bem. É só você querer bem, que o bem vem para você. E aí você, se tiver câncer, você aguenta. Se for atropelado, você aguenta. Se você perder seu dinheiro, você aguenta. Tudo vai ter um modo de você resolver e viver. Mas quando a gente não ama nada e só ama a mamon, né, como ele traz no Evangelho aí, mamon, essas coisas que realmente não valem a pena, não são eternas, não são duradouras, aí a gente se entrumbica todo, porque a encarnação vai ficando cada vez mais emboladinha, mais embaraçadinha. Aí, quando a gente chega no momento, no final da vida, né, deitado numa cama de hospital, ou em casa, ou dirigindo o carro do ano, ou dentro daquela cápsula lá que levou o pessoal para visitar, né, o navio, para submergir, todo mundo bilionário, que legal, né, fazer uma aventura. Quando chega aquele momento, você olha assim para trás, mas rapaz, eu sou besta mesmo, o que eu estou fazendo dentro dessa gaiola? Eu sou passarinho? Eu podendo estar num jardim deitado, ou então eu podendo estar com milhares de pessoas ao meu redor, né, cantando juntos, vibrando juntos, eu estou dentro de uma gaiola bilionária para ir ver espíritos presos à matéria. É o que eu vou ver, porque neste instante eu estarei lá também. Eu não vou ver logo que chegar. Cadê? Daqui a pouco eu, e eu vou ficar com eles lá, porque não vou saber sair dali, não vou saber pedir o socorro necessário para me ajudar a sair dali. Então, que coisa, né? Então, para você ver que escolhas bobas que às vezes a gente faz, eu digo isso assim, é gritante, mas que escolhas que às vezes a gente faz, assim, que segundos, né? Quando você vê, são às vezes 5, 10, 15, 20 anos da sua vida que apagou. Quando chegar no mundo espiritual, que for fazer a conta, cadê esse tempo aqui? Por que está esse buraco aqui? Até aquela hora que, tá? Você entrou na cápsula. Ou qualquer cápsula, né, que nos aprisione, né, que é a cápsula do egoísmo, da avareza, da chateação, da intransigência, igual você disse que já está na palestra. Jogar o sapato, né? Mas é assim, né?